diversidade está em festa. Afinal, no dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo. A data marca o dia em que foi assinada a Lei 4.119, que dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. A lei foi assinada em 1962 pelo presidente João Goulart. Parabéns, psicólogos! Parabéns, psicologia! Dentro das comemorações do Dia do Psicólogo, o CRP de São Paulo promove uma mesa redonda no dia 31 de agosto. A discussão terá como tema o artigo 13 da Lei 4.119, que no primeiro parágrafo diz: constitui função privada do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas. Vão participar os psicólogos Luiz Alberto Hans, Fernando Gonzalez Rey e Maria Cristina Pellini. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3061-9494, ramais 151 ou 129, ou pelo e-mail infoeventos@crpsp.org.br. No dia 25, a subsede de Campinas realiza um encontro para discutir os desafios da psicologia brasileira na conjuntura atual. As informações você consegue pelo telefone 19, que é o código da cidade, 3243-7877. Nesses últimos dias, nem quem tentou conseguiu ficar sem acompanhar os noticiários sobre as Olimpíadas de Atenas. Sempre acabamos aprendendo alguma coisa sobre algum esporte que mal sabíamos que era praticado no Brasil. E entre atletas, treinadores, preparadores físicos, em muitas das delegações aparece a figura do psicólogo. Mas afinal, qual é a função do psicólogo no esporte? Diversidade vai mostrar um pouco do trabalho desses profissionais que trocam os consultórios pelas quadras e espaços de treinamento esportivo. Elisa leva o basquete a sério. São até 6 horas de treino pesado por dia. Eu fico à disposição do basquete. O basquete não está para mim quando eu quero. É quando o basquete me quer que eu apareço. Então, a vida fica toda em torno disso. E é treinamento, é jogo, é competição. Fica tudo fora, longe de família. Thaís vem se recuperando bem de uma lesão no pé e também vai fundo no esporte. Eu peguei também esse ano para me dedicar ao máximo ao basquete. É o que eu estou tentando fazer. Elas fazem parte de um time juvenil de basquete de Osasco, na Grande São Paulo. São vice-campeãs paulistas e sonham com muito mais. E para incentivar as meninas, treinar, exigir o melhor de cada uma, lá estão a técnica do time e a psicóloga. Mas o que faz uma psicóloga na quadra de basquete? Está assistindo treino, está trocando figurinha com o técnico, está acompanhando as atletas, está dando moral, está avaliando, enfim, são muitas coisas que a gente está fazendo na quadra. Durante o treino, antes e depois também. A comissão técnica hoje, ela é interdisciplinar, a gente tem uma especialização do trabalho, na verdade, assim como o preparador físico, como assistente técnico, você tem aspectos do treinamento que precisam ser aprofundados. O psicólogo é um desses profissionais, a psicologia do esporte tem vários objetivos, um deles é trabalhar com a formação do indivíduo para o rendimento no segundo momento. Com atividades, muita conversa e exercícios de concentração e visualização, Marisa prepara o lado psicológico das atletas. Será que ajuda? Tem dia que você chega do treino em casa, você se acha a pior pessoa do mundo, a pior atleta. E ela que dá essa força, não, vai lá, você consegue, você precisa dessa ajuda, né? Ficar imaginando coisas boas, que quando eu operasse ia dar tudo certo, que eu ia voltar, dependendo da minha recuperação, com o meu psicológico poderia ser uma recuperação muito mais rápida. O trabalho é conjunto, mas cada uma na sua. Técnica e psicóloga trocam figurinhas, sempre de olho no melhor rendimento de cada atleta e do time. No grupo, às vezes individual, porque às vezes você tem uma atleta que está com um determinado problema e que você sozinho não consegue, às vezes, ir tão fundo, ou o atleta não tem uma liberdade tão grande de vir e falar e se abre com o psicólogo. Então, em tudo isso, o psicólogo hoje, assim, a experiência que eu tenho, já desde 97, só veio a contribuir. Então, a gente troca figurinha o tempo inteiro. E eu vice-versa, porque às vezes ela também tem que saber um problema que está acontecendo aqui, para quando estiver numa reunião com as atletas, ela não está lá sem saber o que está acontecendo, né? Então, o tempo inteiro a gente está conversando. O trabalho do psicólogo do esporte também pode ser individual, como esse aqui. Aí, ele acontece metade no consultório, metade no treino. Olhando na planilha do Fernando, hoje ele tem 10 tiros de 100.
né? E a gente vai construir, então, juntos, ele vai me dizer qual que é o objetivo do treino dele, para que tempo ele quer fazer cada um desses tiros, e eu vou poder acompanhar cada um dos tiros. E ele vai me contar a sensação, se ele está cansado, se ele acelerou demais ou não, se ele está cumprindo dentro do objetivo dele. Tá? Esse aqui é o meu papel, de acompanhar ele e saber quais são as emoções que ele tem durante o treino. Se ele está satisfeito, se não está, se ele cansou demais ou não, se ele está com uma consciência corporal suficiente para atingir os objetivos dele. Como atleta, eu tenho alguns probleminhas com ansiedade, enfim, como tá encontrando meios para estar superando alguns obstáculos que nos são colocados durante os treinos e até mesmo as competições, né? Não só em tempos de Olimpíada. O psicólogo do esporte tem cada vez mais espaço e voz. Ajuda o atleta a lidar melhor com a pressão, superar limites, trabalhar em equipe e entender que vitória não é só estar sempre em primeiro lugar. Vencer quer dizer muita coisa, né? Qual é a vitória que você está procurando? Então daí a gente vai partir de um estabelecimento muito amplo que eu chamei de qualidade de vida. Eu no meu trabalho, sistematicamente, eu costumo dizer que eu trabalho para a felicidade. Se ganhar medalha vai te fazer feliz, é para isso que a gente vai trabalhar. Mas a medalha ela é só a representação de várias outras conquistas, que são os sorrisos do dia a dia, a superação das dores, as dificuldades, a aprendizagem de novas habilidades. Então, as vitórias elas são cotidianas. A medalha olímpica, o campeonato nacional, a vitória no jogo regional, eles são só o coroamento de todas essas vitórias cotidianas. Eu acho que essa é a principal essência do trabalho da psicologia, que não aparece na medalha, aparece no dia a dia. E lá vão elas de novo atrás da bola. O objetivo agora é serem campeãs paulistas, equilibrando corpo e mente. Preconceito racial humilha. A humilhação social faz sofrer. Essa é uma das principais campanhas do Conselho Regional de Psicologia. E a opinião de hoje é sobre esse assunto urgente. Para falar sobre o sofrimento causado pelo preconceito, Diversidade convidou a psicóloga Maria Aparecida Silva Bento. Doutora em Psicologia pela USP, Maria Aparecida é consultora da ONU e da Unesco em Relações Sociais, além de coordenadora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. O preconceito racial tem como uma característica marcante a negação da pessoa. Todos nós precisamos ser confirmados na escola, confirmado na televisão, nos outdoors, nas revistas, nos livros didáticos, e de repente o preconceito nega. Ou exclui os negros, ou os inclui de maneira deturpada. Então cria uma condição muito difícil para esta pessoa negra consigo própria e com seu grupo. O grupo negro e o próprio corpo negro transformam-se num lugar de sofrimento para aquela pessoa. É aquele corpo negro, são aqueles cabelos, são os traços negros, é aquela família negra que traz o sofrimento. Então, a pessoa negra tem que fazer todo um trajeto para absorver esse corpo, para absorver essa família do sofrimento que lhe causa, né? Então, o preconceito racial ele traz um grande sofrimento psíquico, né? Há uma energia muito grande que a pessoa negra tem que utilizar para assumir a si próprio, para se identificar com os seus iguais e se identificar consigo própria. Eu acho que a área da identidade é a área preferencialmente danificada em sociedades como a nossa, onde o preconceito racial é muito forte. Aguarde um pouquinho que Diversidade volta em um instante. Até já! Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim.
O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. Até quando a televisão vai se aproveitar da miséria humana para aumentar seus índices de audiência? Até quando a violência gratuita e o sexo vulgar vão continuar a ser sinônimos de faturamento para as redes de TV? Uma das respostas mais óbvias para essas questões é até quando a sociedade permitir. E a sociedade começa a se mobilizar com uma abordagem muito diferente dos ataques moralistas da década de 80, como das senhoras de Santana. Muitos setores da sociedade têm se mobilizado para debater a ética na TV. E os psicólogos são uma das categorias pioneiras nessa discussão. Você vai conhecer agora uma iniciativa do Banco Social de Serviços em Psicologia que trabalha nesse sentido, o da busca de uma televisão com programação de qualidade. Tiroteio, perseguição, acidentes graves, violência ao vivo e a cores. É o mundo cão invadindo a nossa casa pela tela da TV. Do lado de lá, além de muito sangue alheio, um ibope competitivo. Mas essa fórmula de programa vem afugentando os patrocinadores. Segundo a Associação Brasileira de Anunciantes, as empresas constataram que não há nenhum valor agregado nesses programas e que é mais negócio exibir um comercial ao invés de bancar esse tipo de produção. Sem qualidade nem valor comercial, parece que esse gênero de programa está entrando em decadência. Pode-se dizer que esse já é um resultado prático de uma luta que mobiliza vários setores da sociedade, mas que tem bem menos espaço na mídia. São organizações não governamentais, propostas parlamentares, enfim, gente querendo de alguma maneira regular o que passa na TV. Uma categoria profissional que foi pioneira nessa batalha são os psicólogos. O CRP já tem um grupo de trabalho que discute o assunto e está alinhado com o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O psicólogo, na sua ação, nos vários espaços em que ele atua, eu acho que ele vai estar incorporando esta questão, né? Ele vai estar trabalhando com esta leitura nova, e eu acho que essas ideias certamente vão estar interferindo na sua prática. Nós queremos, sim, que o sistema de comunicação se democratize para ser utilizado, usado em prol de todo mundo, e não em prol de uma minoria. No caso, um prol de uma minoria consumista, entendeu? E a preocupação dos psicólogos foi além. Acaba de ser finalizado mais um projeto do Banco Social de Serviços em Psicologia. Batizado de Ética na TV, tem objetivos bem claros. A gente sabe que a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos faz mal para a vida psicológica das pessoas. E aí nós precisamos estar demonstrando isso e apresentando a necessidade da diversificação de atores sociais que tenham capacidade de gerar informação, de gerar notícia, de gerar comunicação com a sociedade. O projeto do Banco Social relacionado à ética na TV nasceu como uma forma de apoio a uma iniciativa, uma campanha que existe hoje no Brasil, que é gerada a partir da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Os conselhos de psicologia participam dessa campanha, da organização dessa campanha, e uma forma de colaborar com a campanha foi exatamente estabelecer grupos de psicólogos que elaborem pareceres sobre os programas que sejam denunciados para o Comitê Central lá da campanha, como sendo programas que agrediram direitos humanos. Com iniciativas como essa, quem sabe num futuro não muito longe, a programação ética seja a maioria na grade dos canais. A boa notícia é que os programas que valorizam a informação, o serviço e a educação já existem e agora vão ser reconhecidos. O prêmio é o Mídia-Q, promovido pela ONG Mídiativa, que existe há 3 anos e luta por uma mídia que ajude na formação das crianças e dos adolescentes. O resultado vai sair de uma pesquisa com pais e jovens que investigou o que para eles é televisão de qualidade. Importante nesse momento, levando em consideração esses parâmetros, é fomentar a discussão. Quer dizer, eu acho que tem várias questões que você precisa considerar quando se pensa em qualidade, na cultura nacional, a realidade brasileira, as nossas carências. Quer dizer, então, tudo isso, todas essas questões, elas devem ser consideradas quando se pensa em qualidade. Então, o objetivo do Mídiativa, mais do que dizer o que tem qualidade e o que não tem qualidade, é dizer, a gente precisa
refletir sobre o que é qualidade e encontrar algum modelo que seja brasileiro que atenda às nossas expectativas. Dentro da profissão da psicologia, é uma coisa muito forte para nós essa necessidade de desenvolver uma escuta, uma forma de compreender aquilo que não está dito, aquilo que está no subtexto. Os psicólogos são muito voltados para isso, qualquer que seja o psicólogo, qualquer que seja a sua área de trabalho. Então, para nós é muito forte esse impulso, e isto é muito bom para ajudar a entender o que é que está saindo no programa de televisão. E já que o assunto é televisão, vale citar uma pesquisa do IBOP que mostra que cerca de 50 milhões de brasileiros, entre crianças e adolescentes com até 14 anos de idade, passam em média 3 horas e meia por dia em frente à TV. Olhando esses números, fica fácil entender por que a TV ganhou o apelido de babá eletrônica. Largar uma criança horas e horas na frente da televisão faz mal. Proibir a garotada de assistir aos desenhos animados e programas infantis seria a solução? Diversidade visitou um tradicional colégio de São Paulo para tentar descobrir o quanto a garotada se deixa influenciar pelo que vê na telinha. Assisto mais ou menos o que? 1 hora? Eu assisto só jornal, assim, eu gosto de assistir 1 hora de jornal só, tá bom. Umas 5 horas. 5 horas de TV por dia. Você é influenciado pela televisão? Eu acho que sim, pelas coisas que eu assisto, com certeza. Na verdade, todo mundo, eu acho que é. Principalmente as crianças, que elas estão se formando ainda, estão formando as ideias. Eu acho que a influência da televisão vem assim, a partir do momento que você senta no sofá e que você está num momento de relaxamento, você meio que esvazia a cabeça, então você está propenso a ser influenciável por qualquer coisa, e aí vai da formação da pessoa, se ela é uma pessoa, vai ser uma pessoa influenciável ou não. Eu acho que tudo é influenciado pela TV, mesmo sem você perceber. Você acha que esse teu visual foi influenciado pela TV, por exemplo? Pode ter sido, pior que pode mesmo. Acho que a TV nunca manda na vida de alguém, assim, ela pode participar e nunca mandou e espero que nunca mande. Tem gente que fala, eu quero me vestir que nem aquela menina da Malhação, mas acho muito difícil, assim, uma pessoa que já tem um discernimento maior usar as mesmas coisas, fazer as mesmas atitudes da novela, essas coisas. Bom, agora que você já viu o que a criançada falou, chegou a hora da opinião da psicóloga, chegou a hora de saber o que acha uma psicóloga. Doutora Ana, até que ponto a televisão influencia na formação de uma criança? Olha, o real é a síntese de múltiplas determinações. Trocando em miúdos, para qualquer realidade, vários fatores participam e contribuem. A televisão é um desses fatores. Os primeiros modelos de identificação para uma criança são a família e, em seguida, a escola. Agora, com 4 horas aproximadamente por dia que as crianças assistem de televisão, estes modelos estão presentes no imaginário infantil muito fortemente. À medida que vai sendo construído esse imaginário infantil, os próprios critérios de seleção dentro da vida mental da criança, do jovem, do adulto, também já dão uma maneira de ver o mundo e também uma maneira de escolher o que vai assistir. Quanto menor a criança, mais a família tem que olhar esse alimento pedagógico que vai fazer parte da comida do mundo dessa criança. Então, por exemplo, uma dica para os pais e para as crianças também é ligar a televisão quando é para assistir determinado programa e não naquele costume de entrar em casa, ligar a televisão, como se isso fosse minorar a sensação de solidão e às vezes de abandono se uma criança passa muito tempo sozinha. A televisão é um veículo. Sempre vai depender da função que tem e do uso que tem. A psicologia é uma das áreas onde as mulheres predominam. São cerca de 90% de psicólogas contra pouco mais de 10% de psicólogos. Mas essa ainda é uma exceção. Para conversar sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, a psicóloga Ana Bock entrevistou Flávia Piovesan. Flávia é professora de Direitos Humanos nas PUCs de São Paulo e do Paraná e do doutorado da Universidade Pablo Olavide, em Sevilha, na Espanha. Ela também é procuradora do Estado de São Paulo e membro do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Flávia, nós estamos comemorando aí o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. São 42 anos de profissão.
91% da nossa categoria é composta por mulheres. Por isso resolvemos discutir a questão da mulher como uma forma de homenagear também os psicólogos. E trouxemos você aí para debater conosco, para trazer essa questão dos direitos da mulher, que você tem tanta apropriação. Quais são hoje as questões principais, as questões mais importantes da inserção da mulher no mercado de trabalho? Ana, aí eu ponderaria, primeiramente, que a história das mulheres, pelo menos no Brasil, pode ser dividida em duas grandes fases, pré-década de 70 e pós-década de 70. Ou seja, em 3 décadas as mulheres acumularam mais conquistas que se nós olhássemos para toda a história da construção desses direitos. E no mercado de trabalho nós temos dados que registram que na década de 70 as mulheres apontavam uma participação de 25% a 28% da mão de obra ativa, da população ativa. E na década de 90, 98 as mulheres já eram 41%. O que, na verdade, esse tema suscita é a dicotomia público e privado. Porque na história das mulheres, as mulheres sempre foram confinadas à esfera privada, à esfera da reprodução. E os homens à esfera pública, que é a esfera da produção. E nós temos hoje a democratização da esfera pública, mas não temos a democratização da esfera privada em igual passo. Então eu penso que as mulheres alçaram muitos direitos, muitas conquistas, mas há ainda um forte padrão discriminatório. Eu lembraria que os homens continuam ganhando, em geral, 42% a mais do que ganham as mulheres. E elas ocupam, por exemplo, já uma quantidade significativa de postos de chefia? Aí o que se verifica é que a participação das mulheres se vê de forma mais ampla na base. Isso é evidente no serviço público. E essa participação vai decrescendo na medida em que se ascende profissionalmente. Há dados das Nações Unidas e de uma entidade chamada US Fund for a Feminist Majority, que apontam que tão somente no ano de 2465 ou 2490, cada qual aponta esse dado, é que mulheres e homens no mundo terão igualdade de condições em postos decisórios. Então nós temos ainda 400 anos pela frente. Mas vale a pena. Sem dúvida. É inevitável, né? Mas o fato de termos poucos lugares de chefia, mas temos. Quando a mulher está num posto de chefia, ainda existe uma descrença da capacidade, os funcionários, existe alguma coisa que discuta a relação dela com aquelas pessoas às quais ela chefia, se isso é diferente do homem? Eu entendo que sim, eu entendo que a mulher aí sofre uma discriminação mais carregada, quer dizer, não só a responsabilidade acentuada por estar no comando decisório, mas o fato de ser mulher exige dela uma resposta diferenciada. E mesmo a orquestração, a acrobacia do público e do privado. Há livros cada vez mais refletindo a respeito disso, o quanto a executiva chega em casa e diz: esqueçam que eu sou executiva, eu sou aqui esposa e mãe, estou aqui na esfera doméstica. E ela chega no trabalho e diz: esqueçam que eu sou mãe e esposa, porque eu estou aqui como executiva. A dificuldade de celebrar esse protagonismo da esfera pública e do privado. E eu só adicionaria, quando eu falo mulher, é importante também acrescer os recortes de raça e etnia. Porque se nós tomarmos a pirâmide salarial no Brasil, na base estão as mulheres negras, seguidas dos homens negros, mulheres brancas e no topo os homens brancos. Então, não só a raça, a etnia e o gênero interferem no modo pelo qual os direitos sociais são exercidos. Então, no tocante às mulheres negras, elas são as mais discriminadas. Mas nós brancas ainda temos esses espaços. E os avanços da mulher na sociedade, esses avanços todos conquistados, não teriam gerado também um desgaste na medida em que ela agora tem uma jornada tripla para garantir? Quer dizer, ela tem o trabalho, ela é mãe, ela é esposa, amante, quer dizer, mais exigências, ela consigo mesma, e aí isso tudo deve ter criado um desgaste para o feminino grande, que nós temos que enfrentar, né, mas que, enfim, está aí colocado. E enfrentar a partir da relação entre homens e mulheres, que seja uma relação emancipatória, democrática, igualitária. E aí, países europeus, por exemplo, eu estudava até o debate da União Europeia e da Carta de Direitos Humanos,
Um dos direitos é o direito a compatibilizar a vida familiar com a vida profissional. Não só para as mulheres, para os homens também, que teriam muito enriquecimento na sua vida pessoal se trilhassem com mais densidade o seu papel no âmbito privado. Então eu penso que esse é o grande nó. Quando você fala da importância de rever essas relações no âmbito privado, isso significa a necessidade de, para uma nova mulher, um novo homem. Exatamente. Há alguma indicação social de que haveria hoje um novo homem? Nós está dizendo aí que as mulheres exigem novas relações na família, o avanço da mulher exige essas relações. Isso significa que nós precisamos de um novo homem. Há algum indício já social de que nós teríamos esse novo homem? Olha, estudos, pelo menos na Inglaterra, mostram a grande crise existencial masculina. Quer dizer, na medida em que as mulheres se emancipam e têm se emancipado nas últimas 3 décadas, e tem novos projetos, eu sempre digo para meus alunos, imaginem vocês quais eram os sonhos das suas tataravós, quais eram os projetos de vida das suas avós, e quais são os projetos de vida das meninas que são aqui alunas, que querem ser juízes na área do direito, procuradoras, advogadas, diplomatas. Em suma, abre-se uma nova janela, um novo horizonte existencial. E, sem dúvida, na relação entre os gêneros, há de se repensar também o papel dos homens. Ontem mesmo, na reunião que tenho do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, essa era a pauta. Como pensar a temática dos direitos humanos das mulheres de forma emancipatória, envolvendo os homens. Porque, na realidade, não há como avançar sem ter o outro nesse diálogo, nessa construção. Flávia, muito obrigada. Você ter vindo discutir conosco essas questões do direito da mulher, trazer sua competência num momento tão importante em que nós estamos comemorando o Dia do Psicólogo, porque as mulheres psicólogas não só têm a questão feminina colocada no seu trabalho, por serem trabalhadoras mulheres, mas também porque elas lidam cotidianamente com pessoas que vivem essas relações de trabalho, vivem essas relações familiares, onde a questão da mulher está sempre muito envolvida. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigada, Ana. Prazer foi meu. E eu queria aproveitar para mandar o meu abraço pessoal a você, psicólogo, que comemora conosco 42 anos de profissão. Nesse tempo em que eu tenho estado no programa Diversidade, é sempre um prazer poder colaborar e botar no ar toda essa questão, todas as discussões, todas as possibilidades de debate que podem ajudar o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Meu abraço a você, psicólogo. Diversidade pede emprestadas as palavras de Ana Bock e deseja a todos os psicólogos do país mais do que simples parabéns. Sucesso nessa luta por um mundo mais justo. Nos vemos de novo no dia 16 de setembro. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.